Olá, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos, dando início a mais uma quinta-feira, a cada 15 dias, de uma live, da qual nós, lá do grupo Espírita Fraternal Recomeço, nos comprometemos, nos propusemos a realizar a cada 15 dias, para que nós possamos divulgar a doutrina, aprender, estudar em conjunto, ter a oportunidade de dividir um pouquinho com aqueles que estão aí precisando, tá certo? Então, já vamos dando aí uma boa noite aos que já estão chegando. Silvani, boa noite. E outros que estão para chegar também. Vamos dar mais alguns minutinhos antes de nós iniciarmos, apenas relembrando de que estaremos fazendo estas lives a cada 15 dias e tentando trazer um pouco daquilo que fizemos e que apresentamos na última segunda-feira e, se possível, algo mais, com perguntas e respostas, se for assim necessário. Estaremos aí à disposição. Mas é muito bom estar sempre com vocês, é muito bom poder dividir as nossas experiências, dividir os nossos conhecimentos no que se refere à doutrina kardecista, doutrina espiritista, que é uma doutrina muito complexa, como nós dissemos, e que ela necessita, que aqueles seguidores precisam estudar, precisam entender, precisam compreender o significado, os motivos, aquilo que nos envolve e nos condiciona a determinadas situações e que nos leva a determinadas situações das nossas vidas. Então, é um aprendizado importantíssimo, porque eu entendo que através desses conhecimentos nós conseguimos entender muitas das coisas difíceis, daquelas que outros não conseguem compreender ou definir. O Espiritismo, com certeza, ele traz aí informações além da vida, aquelas informações da parte espiritual, tá certo? Então, mais uma vez, boa noite. Estamos chegando aí com a Tânia. Oi, Tânia, boa noite. E outros que estão chegando, que eu não tenho acesso aqui, mas eu acho que já dá para nós iniciarmos, falar. Os temas são diversos. Eu vou deixar assim bem aberto, mas eu vou seguir aqui alguns itens que eu já coloquei. E esses itens, eles fazem parte do vocabulário, dos procedimentos, daquilo que nós fazemos dentro da nossa... Oi, Yara, boa noite. Agora eu estou conseguindo lhe ver aí. Aquilo que nós conversamos, aquilo que nós ouvimos dentro de uma casa espírita e aquilo que nós, talvez em palestras, em outras oportunidades, nós acostumamos ouvir e muitas vezes não sabemos o significado, o que significa, para que serve e de onde vem, de onde vai. Então, nós vamos hoje buscar esses vocabulários, buscar esses procedimentos e tentar explicar, tá certo? E eu deixo aí aberto, na hora que eu estiver explicando, quem quiser, por favor, que queira interromper para fazer a pergunta, se possível, sobre o tema, sobre o assunto que eu estiver abordando, seria melhor, tá certo? Aí a gente consegue conduzir bem. E se tiver outra dúvida que, se eu tiver dentro do meu alcance de responder, com certeza também o faremos, tá certo? Então, eu escolhi, para iniciarmos esta noite, o que significa, e foi o que nós falamos, o que é o perispírito. Perispírito, como assim queiramos pronunciar. Ele é aquela película que envolve o corpo físico ao espírito. Tá certo? E na oportunidade eu fiz ali eu falei sobre, para exemplificar o que seria o perispírito, para que nós pudéssemos entender melhor. Vamos entender uma laranja,
Vamos considerar que a casca é o espírito. Aquela membrana fininha que vem depois da casca, vamos chamar de perispírito. E o conteúdo, né, o gomo da laranja, né, a polpa da laranja, que está ali por último, nós vamos chamar de corpo físico. Então, o perispírito é essa membrana branca que fica entre a polpa e a casca. É a ligação que existe do espírito com a polpa da laranja, com a casca e com a laranja. Então, se nós entendermos essa situação, todo o processo que acontece no corpo físico passa para o perispírito, que é este vínculo, este vínculo que liga o espírito para que o perispírito possa transmitir ao espírito o que está acontecendo com o corpo. Ele é a relação, ele é ali o vai e volta. Então, o perispírito ele se acopla ao corpo físico, principalmente, né, envolvendo toda a parte sistema nervoso, né? Todo o sistema nervoso do corpo físico, o perispírito está lá acoplado. É como se você tivesse, né, uma capa que aquilo te abraçasse, é o perispírito. Ele é uma membrana semimaterial, ele não tem a substância necessária para ser visível ao olho humano, mas sim a espiritualidade, e ele também é de uma fluidez muito assim pesada para o espírito, porque na parte espiritual ele tem um peso, ele tem ali uma coloração, ele tem todo um processo que ele se molda. O perispírito ele é elástico, ele se molda de acordo com as necessidades e com as transformações. Por que com as transformações? Então, imaginemos que quando nós desencarnamos, tá certo? Nosso corpo físico está ali com 1,70 m, gordo, magro, careca, tal, com todas as nossas deficiências de uma idade aí de 80, sei lá, por aí, 90 anos. O perispírito, ele se moldou, ele está moldado a esse corpo. Então, quando nós desencarnamos, esse espírito, ele leva para a espiritualidade aquela fisionomia. Então, eu sou reconhecido no mundo espiritual pelo meu corpo perispíritico. Ou seja, aquele que o corpo físico deixou, ficou a moldura do corpo no perispírito que está acoplado ao perispírito. Então a minha identidade ela é notável no plano espiritual pelo meu perispírito. O espírito, se ficar sem o perispírito, ele não tem forma, ele é uma luz, é uma energia, tá certo? Então, a minha identificação está no meu perispírito, de acordo com a minha última encarnação. Eu estou lá no mundo espiritual, voltei. Quem vai me conhecer lá será, né, os que me conhecerão, serei eu, o Aidar. Se eu vier a falecer neste momento, com todos os detalhes, eu vou estar desse jeito lá no mundo espiritual. Eu vou passar lá um período desta forma, e é lógico, quando a gente morre, a gente tem ali os aspectos sombrios, né, a morbidez, os detalhes, né, muito assim, que são muito complexos da gente, ainda mais quando tem uma morte muito bruta, ou sofre muito, ou tem a passagem com um pouco de dificuldade, então a gente perde um pouco a nossa forma assim, nítida. Mas no momento que nós vamos aprendendo, que nós vamos amadurecendo no mundo espiritual, esse perispírito ele vai melhorando a sua aparência até nós nos apresentarmos por exemplo, vou falar aqui do meu nome, do Aidar perfeito, ali do jeito que eu estou aqui, né? Lúcido, corado, né? Tudo funcionando muito bem, com a barriguinha e tudo mais. Então,
eu vou estar ali num período X de aprendizado moral, aquele aprendizado que nós, com certeza, todos nós passamos para que nós entendamos o que fizemos, o que deixamos de fazer, para programar uma nova oportunidade da reencarnação. Via de regra, como já disse, de 100 a 120 anos é a média que nós temos para reencarnarmos aqui no planeta. Bom, mas se eu estou ainda com aquela aparência do perispírito da minha última encarnação, como é que eu vou acoplar num bebezinho pequenininho? Por isso que o perispírito ele é elástico, ele se ajusta. No mundo espiritual já inicia-se o processo de redução do espírito com o perispírito. Então, na medida que a mãe engravida, ele se aproxima da mãe através do espírito. O espírito da mãe, o corpo da mãe é um e ele é outro. Ele não acopla, um corpo não pode ser, não pode estar junto de dois espíritos. É um espírito por corpo. Mas ele se acopla por um vínculo, um cordão, que a gente chama, né, de luz, com a mãe que já está lá no ventre da mãe. Então ele já tem toda a ligação. Eu posso estar ainda desta forma, mas à medida que que o tempo vai passando, tá certo? Eu vou encolhendo, eu vou reduzindo. E vou iniciando com as características físicas daquele bebê, das condições genéticas geradas entre pai e mãe. Então, eu inicio um processo de acoplação, de moldagem, de acordo com o novo processo que eu vou ter de um corpo físico, né? Com as características totais do novo ser que eu serei, num outro corpo, de uma forma ou de outra, alto, baixo, claro, japonês, negro, branco, amarelo, não importa. Eu vou estar me ajustando a esse corpo para que no momento da mãe dar à luz, quando o neném sair do ventre, né, da mãe, eu vou acoplar, eu vou me ajustar ali ao bebezinho e vou estar ali, né, e vou dar aquele primeiro sopro, né, aquele estalo, que é aquele que o espírito acopla o corpo. É nesse instante, quando o corpo é tirado do ventre do corpo da mãe, nesse momento, quando corta ali, o neném, o espírito acopla junto com aquele processo já do perispírito. Então, todos os sentimentos, todas as dores, o espírito já começa a sentir naquele exato momento. Daí inicia-se a relação espírito-corpo físico através de quem? Desse intermediário, perispírito. Ele traz, o perispírito, as condições principalmente necessárias para aquele corpo. É feito um estudo antes da reencarnação, com as condições positivas e negativas daquele corpo, e o perispírito vai se ajustando. Ele vai se colocando e vai se adaptando. E eu trago no perispírito novo toda a carga necessária para me ajustar àquele corpo. Se eu deixei, por exemplo, de me tratar de uma devida doença, ou se eu fui um fumante ali, que, né, tive problemas pulmonares e tal, e eu não consegui me livrar deste processo no período que eu estava em espírito, eu vou trazer isso lá no meu perispírito, que já vai estar mais ou menos apropriado para aquele corpo. Porque existe, né, uma ligação e um estudo do corpo físico com o espírito. Então, aquele pulmãozinho que vai estar lá no novo nenê já vai ter ali uma probleminha, porque eu já trouxe comigo essa deficiência. Então, eu já estou ali trazendo de um processo anterior, carregando uma condição já para um novo bebê. Então, mas como é que uma criança já nasce com problemas, né? A genética que já é feita pelo corpo físico entre pai e mãe, toda aquela genética já é analisada
para que o espírito que está sendo colocado, seja justo, com todas as necessidades morais e físicas necessárias para o desenvolvimento daquele espírito. E muitas vezes eu trago problemas de doenças no meu perispírito que, ao desenvolvimento do meu corpo físico, do crescimento, estas questões que eu posso trazer de outras vidas começam a explodir, começam ali a aparecer do perispírito para o corpo, que reage no corpo físico. Outras doenças talvez comecem a aparecer em outras situações, ou com um corpo mais maduro, na sua maturidade, ou depois dos 30, dos 40, dos 50. Depende do que eu preciso expurgar, do que eu preciso eliminar as sujeiras, as cicatrizes que eu deixei no meu perispírito. Porque essas cicatrizes, esses problemas, fica gravado na consciência, fica gravado lá no computador, lá da formação do meu novo corpo e do meu espírito, o quanto eu preciso ali estar com aquelas questões envolvidas. Então, fala, poxa vida, eu vou pôr aqui, né, uma doença que sempre vem em pauta, é o câncer, né? Não sei, hoje em dia, a gente tem observado que muitas crianças já estão aí já vem com um problema, logo que já o câncer já está ali, já está explodindo, já está aparecendo no corpo físico. Por quê? Muitas dessas crianças elas precisam terminar, ou se elas veem o câncer já logo em seguida com uma questão de morte, elas já podem nascer, tentar nos tratar e não ser possível. Para nós finalizarmos um processo, para nós concluirmos um período que aquele espírito precisava, para que na próxima encarnação ele não venha mais com aquela doença. Então ele vem sadio. Se possível, e muitos acontece isso, é tratado o câncer no corpo físico, é possível ali, né, ajustar, tirar aquele processo, o perispírito expurgou a doença, o corpo conseguiu aliviar, conseguiu resistir e sobreviveu. Tá certo? E ele vai seguir a sua vida. Outros processos acontecem no meio da nossa idade, no final. Mas se eu vier com isso impregnado, registrado no meu perispírito, com certeza eu vou transmitir isso para o meu corpo para aliviar. Contudo, se nós aprendermos, se nós tivermos condições, se a gente entender que através do amor, da caridade, das boas atitudes, eu consigo tratar do meu, vamos dizer, desta doença que está instalada no perispírito com as minhas atitudes. Eu consigo absorver, eu consigo eliminar determinadas doenças através da minha condição moral, tá certo? Não é o mesmo quando eu estou ali numa questão de criança, mas quando eu estou um pouquinho mais maduro, eu tenho condições normais de tratar através das minhas ações e pode até o câncer se dissipar do perispírito e não mais precisar se explodir no corpo físico. Para tanto, existem os tratamentos na casa espírita, que nós somos especialistas nessas questões de espiritualidade, corpo físico, somos especialistas, mas nós não somos só nós responsáveis pelo tratamento. Qualquer um de nós que esteja aqui no planeta Terra tem condições de tratar alguém através da nossa fé. Qualquer um de nós pode se autocurar através do nosso amor, da nossa coragem, da nossa bondade. Né? Mas, como nós estudamos
o mundo espiritual, entendemos o que ocorre. Então não é só o espírita que pode se tratar, qualquer criatura. Eu vou na minha igreja, não importa. Quantos casos são relatados de pessoas que recebem a cura, que estão ali com fé, que têm fé, que acreditam no que o pastor, o padre ou quem quer que seja está ali colocando para ele, e ele vai se curar, ele vai eliminar. Eles não estão nem sabendo às vezes de onde está sendo eliminado alguma doença mais pontual, que é no perispírito, que ainda não chegou ainda, não está ainda forte no corpo físico, mas está escondida dentro, está lá escondida no perispírito. Ela fica ali prontinha, ela está ali, ela fica rodeando, ela vai tentar encontrar o momento certo para atacar. Se nós tratarmos essa ferida no perispírito e não deixarmos ela crescer e nós irmos minando esta doença, ela não se revela. E não preciso mais carregar isso para o resto das minhas reencarnações. Então o perispírito, ele é tudo que o espírito precisa para se sair bem nas reencarnações. Por quê? O espírito sozinho, ele não consegue, não tem a condição de acoplar, de encarnar, ou de não encarnar, de acoplar no corpo físico sem o perispírito. Isto já foi criado, né, pelos nossos maiores, por Deus, já esta base do perispírito. E como nós dissemos, cada perispírito se molda ao espírito e de acordo com o planeta onde ele vai encarnar. Né? Não adianta o meu perispírito, eu estou aqui no corpo físico do planeta Terra, e eu, o espírito, quiser encarnar no planeta Marte. Eu não vou sobreviver lá de forma alguma, porque o meu corpo, o meu perispírito não está preparado para aquilo. E tampouco eu vou conseguir ali sobreviver. Voltando aqui para o nosso beabá do planeta Terra, toda a nossa relação, todo o nosso processo está guardado no perispírito, tá certo? Então o perispírito ele é o espelho do espírito do corpo. Então ele reflete aqui. Se eu torço, se eu quebro, se eu machuco, bato alguma parte do meu corpo, não importa. Se eu arrancar um fio de cabelo e dar aquela pontadinha, quem vai sentir? O meu corpo, através do sistema nervoso, manda a mensagem, meu cérebro também, ele está coligado com esse sistema nervoso, vai mandar a mensagem para o perispírito, que eu puxei o meu cabelo, e imediatamente o perispírito relata ao espírito o que eu fiz. E ele vai sentir a reação daquela dorzinha. Então o espírito sente tudo que eu estou sentindo. Né? A gente fala aqui como se fosse uma outra pessoa, mas não, sou eu mesmo. Né? É esquisito isso. Então o Aidar espírito, quando eu estou sentindo o quê? Aquela puxada de cabelo através do meu perispírito. Então as reações que nós temos, toda reação que acontece no perispírito, toda reação que acontece no corpo físico, o perispírito cagueta, relata tudo, ele passa tudo. Ó, espírito, está acontecendo isso, tá. E, da mesma forma, o espírito faz as reações ao contrário. O que o espírito precisa, às vezes, transmitir, as reações, os sentimentos, está ali guardado no perispírito, que está mandando as mensagens para o nosso cérebro. Então, toda a relação entre o perispírito ali é o principal responsável. Quando eu falei das doenças, e a gente fala inclusive dos chakras, que eu comentei no centro na segunda-feira, é que foi descoberto, né? Ele já é um sentimento, são aparelhos já descobertos já milenarmente, que eles se localizam ao longo da nossa coluna, na nossa coluna cervical, né? Todinha aqui, ó. Toda a coluna, ela está ali pontuando os chakras, as vértices, né? E nós falamos sobre isso, né? Então está no perispírito. Nós não conseguimos enxergar ao olho nu,
médiums, alguns videntes, podem até enxergar as cores que emanam do chakra, porque muitos falam até que isso tem as cores do arco-íris, quando nós estamos doentes, quando nós estamos bem, quando nós estamos com alguma condição assim física um pouco deprimido. As cores do nosso corpo, dos chakras, né? Eles vão mudando de acordo e é possível ser visto isso. Então, quando nós vamos na casa espírita tomar o passe, né? O que é o passe? O passe é a higienização, a limpeza destes chakras. Esses chakras, todos eles são, dizem que existem inúmeros chakras no corpo físico. E nós entendemos e nós compreendemos que existem 7 chakras os mais importantes, tá? Eu comecei do chakra básico, que ele fica bem aqui no cóccix. Esse chakra, ele é um chakra muito poderoso, regenerador, físico, que recebe todas as energias da Terra. Então, esse chakra, ele precisa ser, quando ele é reativado, ele sustenta, ele traz um reviver para o corpo, né, para o corpo reativar. É um chakra muito poderoso e a maioria das casas espíritas não trabalham com esse chakra, recebe energia. Quem muito trabalha com eles, porque precisa trabalhar muito com esse tipo de chakra, porque os médiuns exigem muito, é na Umbanda, né? Inclusive eles ficam até descalços para carregar mesmo, porque ele é um chakra muito forte, ele é da terra, né? E todos os chakras, eles se conectam com o do coronário, aqui de cima da nossa parte cerebral. Então todos eles, todas as vértices, todas as ligações que vêm da coluna, lá de baixo para cima, se conectam aqui em cima no nosso coronário, que é o principal chakra, porque ele nos liga com o mundo espiritual. É ele que transmite, é ele quem reage, né? Então, quando nós vamos na casa espírita, onde que é colocado, sobrepõe as mãos sobre o coronário, onde ali, né, é dividido para os demais. Se todos os pontos dos chakras estão aqui, quando eu imponho as mãos, eu estou envolvendo. Então agora, eu vou falar aqui que tem o básico, que está no fundo do cóccix, né? Vem o coronário. Aí, de cima para baixo, vem o frontal. Este frontal ele está aqui entre os dois olhos aqui, que a gente chama até de terceiro olho, terceira visão. É o chakra espiritual, aquele que é a visão do mundo espiritual. Então trabalha-se muito com esse chakra, né? Para que nós possamos vibrar, que nós possamos ascender espiritualmente, ascender nas questões, né, do mundo espiritual, das questões espirituais. Depois desse chakra frontal vem o laríngeo, tá certo? Que cuida de todas as glândulas, uma delas, a tireoide, né, que é uma das principais. Então, que está localizado nesta região, mas aqui atrás, né? Como eu coloquei, tudo está na coluna. E logo em seguida vem o chakra do cardíaco, que é um chakra importante das questões onde nós podemos colocar as nossas emoções, onde ali ele envolve também o processo do amor, o processo de você amar alguém, de você colocar um pouco de si sobre esse chakra. Depois vem um dos chakras que é bem trabalhado, que é o gástrico, que é aquele onde ele é um transformador de energia, né? Ele vibra energia para todo lugar através do quê? Dos alimentos.
E por que ele é importante? Porque ele absorve toda a parte alimentar do nosso corpo físico, daquilo que nós comemos, e transforma e joga energia para todos os outros órgãos, para que o corpo físico se mantenha equilibrado. Tem os chakras, depois vem o cardíaco, o gástrico, o genésico. O genésico ele fica aqui um pouco abaixo aqui do seio, né, do mamilo esquerdo, do lado de baixo aqui, onde está ali o pâncreas, né, o fígado, estão alguns órgãos que ele trata, que ele cuida, e que é ele que nós temos que também tratar. E depois, depois vem o genésico e o esplênico, que é um dos chakras que cuida da parte sexual da gente, né? Que trata, que ameniza um pouco a nossa sexualidade, que nos equilibra, porque se esse chakra estiver descontrolado, nós também podemos nos descontrolar sexualmente. Ele é o chakra da procriação, né? Ele é o responsável por isso, de nós nos procriarmos. Então, esses chakras, né, eles trabalham como se fosse uma vértice, né, como os ventiladores. E, como nós dissemos, por que nós entendemos e por que nós tratamos no passe os chakras? Para que ele seja reativado. O que é? Por que eu tenho que reativar os chakras? Porque no nosso dia a dia, através de pensamentos, de situações, de momentos difíceis, de tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, eu não vou só absorvendo coisas boas, as coisas ruins vão sendo acumuladas em cada chakra. No meu frontal, no meu laríngeo, no meu cardíaco, no meu gástrico, né? Esses chakras vão sendo, quando eu estou lá colocando coisas boas, ele vai funcionando bem, ele gira maravilhosamente bem. Ao passo que, quando eu começo a entupir com energias negativas, com coisas ruins, ele vai criando ali ele vai criando uma massa escura. E o que ele faz? Toda sujeira, você tem uma vértebra, está girando. Se eu começo a jogar sujeira ali, ele fica o quê? Não vira. Tem que colocar um óleo lá para voltar. Então, o que a gente faz no passe? A gente elimina esta sujeira que ficou instalada, coloca outra que vem novinha em pronto e começa a girar. Tanto é que quando a gente sai de uma sala de passe, né, a gente sai, parece que renasceu, né, leve, gostoso. É isso que acontece quando nós fazemos o passe. O passe, isso tudo para explicar o passe. O passe é o tratamento que nós fazemos na casa espírita, onde o médium coloca as mãos sobre o coronário e ele lá vai tratar de alguns chakras. Não dá para a gente, na nossa casa Recomeço, e já por uma tradição de estudos e tudo mais, nós trabalhamos com 3 chakras principais. O coronário, né? O cardíaco, o gástrico, o coronário já está sendo lá, né? Então é o cardíaco, o gástrico e o esplênico lá, né? Que cuida da parte que a gente usa um pouquinho da sexualidade. Então são três chakras importantes que nós tratamos, que cuidam de tudo, que cuida dos pontos principais. A gente foca nesses chakras porque ele trata de todos os pontos necessários para eu me estar bem. Então o médium, quando ele está impondo as mãos, ele está ali, né? Ele está jogando energias boas, ele está ali pegando a energia que vem do espaço, tá certo? E transmite para o corpo físico nos pontos do chakra. E ao mesmo tempo, mentalmente, ele retira as energias negativas, limpa ali e faz a harmonização. Em alguns anos, muitas casas ainda usavam o processo de jogar, né? Fazia aqui no frontal, coronário, no frontal, aliás, no laríngeo, no cardíaco, no gástrico, né? No gástrico e no genésico,
jogava ali, né, como se fosse espirrando água ali. Depois ele vinha puxando, né, tirava aquilo lá e depois harmonizava. Esse era, mas depois, até a Federação Espírita, né, ela tentou fazer igualar os pais para que todas as casas espíritas fizessem esse processo de somente impor as mãos e dali você já, o médium, colocaria as energias necessárias. Lá, esse passe, né, como ele pode ser um passe misto, que é o que nós trabalhamos hoje, onde o médium, através da sua energia magnética, atua sobre o corpo físico, junto com o mentor que está do seu lado, o mentor às vezes da casa, não precisa ser o mentor o mentor da casa, ou os responsáveis pela casa de tratar a parte do que for necessário, está do lado do médium, e os dois unem a parte magnética com a parte fluídica, que vem do espírito, que vem da espiritualidade. Então nós chamamos de quê? De um passe misto. Esse passe misto vai atuar sobre o corpo físico e sobre o espírito. E onde é que atua? No perispírito. Entendeu? Então, os passes é uma limpeza do perispírito através dos chakras. Então, os chakras são tratados através do passe espiritual. Existem outras formas? Mas quem não é espírita? Como é que faz isso? Aí é mais complicado, porque tem que atuar muito mais da fé da pessoa. Quando ele vai numa igreja, por exemplo, quando você entra dentro de uma igreja, na igreja, né, você sente ali energias boas, você sente, porque está sendo toda hora trabalhado com oração, oração, oração. A questão do padre, ele também faz a parte dele, faz com a hóstia, a gente faz os sinais, a gente eleva o pensamento de Jesus, e dentro, aqui eu vou falar algo meio, mas dentro das igrejas existe porque não é só na igreja, na casa espírita que tem espírito. Os mentores, a espiritualidade de luz se posiciona em todas as igrejas, em todos os cultos, tá certo? E fazem ali o trabalho que precisa de acordo com o que aquela casa faz. Tá? Não é só exclusividade do nós somos exclusivos, né? Que tem espírito na nossa casa. Não, né? A espiritualidade de luz está em todas as casas, em todas as igrejas. E eles fazem ali o passe para aqueles que se concentram, para aqueles que estão realmente fervorosos, que estão ali e conseguem, né, fazer a higienização correta dentro de uma outra condição. Lá na casa espírita, nós temos todo esse procedimento que foi trazido, né, pelos estudos de Kardec e por todo o processo que a gente vem já trazendo de experiência, já mais de 100, 200 anos atrás, e vem isso se colocando, que foi trazido pela espiritualidade, tá certo? Que nos ensinou todo esse processo de trabalho, todo esse de tratamento. Junto com os passes, então são palavras, são vocábulos que nós usualmente estamos ouvindo dentro de uma casa espírita. Então o perispírito a gente fala correto, né, diariamente, constantemente. Então nós já estamos sabendo o que é um perispírito. Já entendemos que é a ligação do corpo com o espírito. O passe, para que serve o passe? Para fazer a higienização, para fazer o tratamento do corpo físico. E aí vem os tratamentos, que é uma questão espírita, né? Que é aquilo que nós aprendemos. O tratamento ele pode ser espiritual, como a gente chamamos, um tratamento fraterno, que é a educação, que é o tratamento do espírito, que é o tratamento das questões morais da nossa, né? As nossas questões morais, que é feito o tratamento através do passe, do tratamento espiritual dentro da sala de passe. E tem o tratamento, quando a gente usa o tratamento, como ele é misto, ele trata na parte física do nosso corpo, do tratamento do quê? Da regeneração dos órgãos, na movimentação, na cura dos órgãos
que estão, às vezes estão degenerados, estão doentios. Então a equipe, junto com a maioria das casas, tem ali a parte médica, a parte espiritual, não a médica terrena, a parte espiritual. São seres, são espíritos que tratam a parte de tratamento material do corpo físico. É lógico que esse pessoal, eles estão tratando o quê? Eles são espíritos, estão tratando o quê? O espírito, o perispírito. Eles chegam até o perispírito. Estão tratando ali, como falei, ali estão tratando de um câncer, estão tratando de um processo outro, sei lá, um processo doentio que tem em qualquer lugar. Então eles estão tratando a origem, estão tratando de cuidar da origem para que aquela origem deixe de mandar maus sinais para o corpo físico. O tratamento, então você vai, e tem o tratamento que a gente costuma dizer, que não pode ser interrompido, que é o tratamento médico da casa, da parte material. Né? Quem cuida do espírito, do perispírito, é o espírito. Quem cuida da parte material é o médico da terra. Tá certo? O médico da terra é quem ele vai cuidar dos órgãos, vai cuidar de todo o processo que nós temos no nosso corpo físico. Eu comentei, e hoje a gente sabe, através de alguns dos procedimentos, que a espiritualidade ela também está ajudando muito no tratamento do corpo físico. Eles estão, de uma certa forma, conseguindo, através do magnético do médium, eles estão ali chegando, muitas vezes, para dar um alívio ao corpo físico. Eles aliviam o perispírito, lembra? O perispírito está moldado no corpo espírito. Eu libero, eu suavizo o que está no perispírito, eu alivio o quê? O corpo físico. Mas eles estão ultrapassando essa barreira. Né? Não é só não é só nós que evoluímos. A espiritualidade, os espíritos também evoluem com a ajuda que vem de outros espíritos de alto escalão, às vezes de outros planetas, vem ajudar nos tratamentos que nós estamos passando. Muito importante dizer nesta condição que vivemos hoje, onde a maioria de nós estamos com problemas psicológicos, problemas de tratamento psíquicos terríveis devido às consequências que vivenciamos hoje. Então, o mundo espiritual se preparou, está atuando sobre nós de forma muito mais muito mais atenta, muito mais próximos de nós, com alguns tratamentos na parte física, mas independente disso, não se dispensa o tratamento médico da Terra. Isso é importante, porque às vezes eu vou só fazer o tratamento na parte espiritual. Está errado. Tem que fazer os dois, porque um complementa o outro. As curas que podem acontecer, elas acontecem dos dois lados, e não somente de uma vez. Pode acontecer através da minha fé, aquela minha fé enorme, grandiosa, que eu consigo sim tratar sem precisar ir ao médico, mas é muito mais difícil, porque então por que não pedir ajuda para os médicos, né? Mas eu fazendo a minha parte, eu já estou fazendo já estou avançando bastante naquilo que eu preciso tratar do meu corpo. Então, quando eu estou lá na casa espírita tratando da parte médica, eu estou sendo envolvido no meu perispírito, que está deixando de machucar o meu corpo físico, estou na base, na origem, tratando a origem para ela se tratar e curar o corpo físico. Muitos conseguimos. A gente trata o perispírito, o corpo físico consegue reagir. Você imagina uma coisa, o seu corpo físico está sendo bombardeado com energias negativas. Né? Então, para você cuidar deste corpo, você precisa cessar aquilo que está enviando as energias negativas. Então, se eu consigo cessar o envio, a mensagem de energias negativas para o corpo físico, eu consigo ter tempo e consigo dar um tempo para o corpo físico reagir
com medicamentos, com tudo que é necessário para ele se reerguer, para ele se curar. Olha que coisa interessante, bonito isso, né? Então você está lá bombardeando vamos lá, numa guerra, não está bombardeando. Enquanto você está bombardeando, ele está se defendendo da maneira que ele pode. Mas quando você cessa, dá tempo para ele, opa, preciso respirar, o que eu vou fazer? É mais ou menos isso. Quando a gente cuida do perispírito, a gente ameniza o bombardeio de coisas ruins para o nosso corpo físico. E é por isso que nós costumamos dizer que com a nossa fé, com aqueles sentimentos de bondade, de amor, deixando o ódio, né, a inveja de lado, eu consigo amenizar as questões do perispírito e do espírito. Porque muitas das doenças que são acumulativas são devidas à minha existência atual. O ciúme, a falta do perdão. Gente, esse é o campeão de acúmulo de doença no perispírito. Não perdoar. Aquilo que você não consegue perdoar alguém, aquilo tem uma condição, é uma energia tão negativa, tão ruim, que se você tiver algum probleminha no seu perispírito, ele reage, ele reativa. É como se tivesse uma célula morta lá, né? Quando você entra com os sentimentos negativos, você reacende. Você acende aquela célula e ela desperta e começa a bombardear. E é aí que você cai na doença de novo. O medo faz isso. O medo, ele bombardeia a nossa mente, ele bombardeia o perispírito, que transmite para o corpo físico. Então daí vem, olha aqui, né? Daí vem no mundo espiritual e em todas as igrejas, e todo mundo fala, olha, nós temos que amar, nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar as energias que nós temos com alguém. Por quê, gente? Quando eu faço isso, olha que coisa interessante, quando eu começo a irradiar bondade e não irradiar mais ódio, o meu perispírito, ele reage da mesma forma. Ele não sofre. Ele não reage às energias negativas e eu estou fazendo um tratamento para mim mesmo. Quando eu estou bem, quando eu estou com a minha... estou bem, né, de não transmitir nada de ruim para outrem, o meu perispírito está ali, ele está em cura. Eu estou tratando, eu estou fazendo dormir aquelas células doentias, estou colocando ela fazendo ela dormir para ela se aquietar e não me prejudicar no corpo, não ativar, porque quem vai sofrer é o corpo físico, através do sistema nervoso que se instala nos órgãos. Então, o tratamento espiritual que é feito através dos médicos, eles vão buscar isso lá no tratamento médico. E a grande, né, o que nós costumamos ouvir sempre da espiritualidade, de quem pertence a cura é de quem tem fé, de quem está lá, que vai e fala, eu tenho fé. Mas foi até um assunto que nós abordamos ontem, na desobsessão que nós tivemos lá na Casa Espírita, da fé que nós falamos, né, da fé e da caridade. Mas a fé, se eu tenho fé, né, a fé que eu vou me curar, que eu vou conseguir os meus objetivos, eu consigo ter esse resultado. Então, o médico espiritual, ele te dá a oportunidade de você reagir e tratar a sua doença através do seu querer, do seu eu. E vou abrir só um parênteses aqui, que eu coloquei a palestra como forma de nós aprendermos a nos tratar. Uma dos momentos mais importantes de uma casa espírita é a palestra. Por que a palestra? Por que sempre tem alguém falando lá do amor, está falando do Evangelho, está falando de Jesus, e aquilo repete, 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 repete. Porque quando nós estamos ouvindo uma palestra, nós estamos sendo tratados
inicia-se nesse momento a reforma íntima. Quando nós falamos perdoe, Jesus ensinava a nos perdoar uns aos outros. E tudo aquilo que a gente comenta em nossas palestras é um momento divino, é um momento onde é um momento maior da casa espírita, quando nós estamos ali ouvindo uma palestra, porque eu estou sendo tratado naquele momento. Agora, se eu for na casa espírita, se eu for lá para fazer fofoca, para ficar andando para lá e para cá, para não prestar atenção e não me colocar como o momento maior e melhor que eu tenho de eu me tratar, não vai acontecer nada. É como você vai na igreja, qualquer outro lugar, silêncio, medite, reze, se comunique com Deus, com a espiritualidade. Tem aquele momento, né? A gente tem o dia inteiro ali com várias coisas. Aquele momento é tão sadio, é tão bom, de meia hora, uma hora. Se conecta com a espiritualidade, se conecta com os mentores da casa, se conecta com o seu mentor, para que as tuas questões íntimas sejam tratadas. Né? Nem tudo a gente consegue, mas a gente vai conseguir o quê? Ser fortalecido. Esse momento é o maior, olha, gente, eu coloco como é tão importante quanto o passe, que é aquele que o médium põe as mãos. Eu vejo gente às vezes, não, eu só vou na casa espírita para tomar um passe. Ajuda? Ajuda. Mas eu não estou tratando a essência. Lembra que eu tenho que tratar a origem da doença. Qual que é a origem da doença? É o meu eu, é o meu íntimo, são as minhas questões morais. Enquanto eu não jogar energia ruim, eu não pulverizar ódio, eu não pulverizar, o meu perispírito está tratando, o meu espírito está sendo ali renovado. E se eu tiver que expurgar um câncer, com esse sentimento de paz, eu curo o meu câncer antes dele chegar no corpo físico. Estou falando mentira? Invenção minha? Não. É a pura verdade. Isso é dito por André Luiz, por Chico Xavier, por todos esses estudiosos maravilhosos que nos trouxeram grandes estudos para o nosso bem-estar. Então, o passe, gente, na casa espírita, aproveite, se envolva com aquele senhor, com aquela senhora que estiver lá transmitindo para nós coisas boas, principalmente do Evangelho, que é a renovação, que é onde nós aprendemos, ouvimos a amar, a perdoar, a nos curar, trazendo mensagens boas. Então o tratamento é feito nesse momento. Deixa eu ver o que a Celeste colocou aqui para nós. Medicação revigoradora da nossa energia. É uma cascata cristalina com luzes translúcidas em abundâncias, o recebimento do passe. Quão grande é o poder da troca, tanto para quem aplica como para quem recebe. Sem dúvida nenhuma, Celeste, você se for médium, vê, quem tem a oportunidade de ver, são cascatas de luzes de diversas cores que são colocadas sobre, quando o médium coloca sobre o assistido ali, é uma energia tremenda, são luzes fervorosas. E quando você doa, aí vem a máxima que foi colocada, eu recebo. Eu dou energia boa, eu transmito coisa gostosa para os outros, eu recebo coisa boa. Então, essa troca é maravilhosa, tanto de quem recebe, como de quem também o faz, né? Mas, muito bom, Celeste, muito bom. Voltando ao nosso, né? Nós estamos falando das questões, estamos falando, para quem chegou agora, estamos falando dos vocabulários, da modalidade, das modalidades que existem dentro do centro, existem, que foram passadas pelo kardecismo, do que é espiritismo, quando a gente fala do perispírito, do passe, do tratamento espiritual, do tratamento médico, e quando nós estamos aqui falando da palestra, né? A palestra, como eu disse, é um dos
principais momentos da casa espírita. É óbvio, lógico, tem os tratamentos, tudo isso faz parte de um conjunto, faz parte de procedimentos para melhor tratar aqueles que vão em busca de cura, que vão em busca do fortalecimento espiritual, né? Então, são assim, processos que nós temos que aproveitar. Infelizmente, né, a gente não tinha tudo isso, olha quanta coisa que nós hoje temos. Nós temos hoje a oportunidade de eu estar falando aqui com vocês através de uma live. Espero estar enriquecendo vocês da mesma forma, com informações. Espero que isso faça com que vocês reajam, estudem, busquem informações, não só com quem está falando, livros maravilhosos que tem dentro do compêndio espiritual, né, do aprendizado. E olha, eu vou dizer para vocês, o que eu estou passando para vocês não significa 1% do que nós precisamos aprender sobre o Espiritismo, sobre a nossa vida pós-morte, do que nós somos, né? Nós estamos nos sendo preparados para enfrentarmos coisas novas que estão vindo, né? Quando eu falei que nós precisamos estar, né, nos acostumando com determinadas, né, com palavras que vêm extraterrestre, né? Hoje está na moda isso, falar. Mas será que é porque está na moda? Não. É que talvez seja necessário nós iniciarmos isso. Jesus começou a falar do amor, começou a falar da vida pós-morte, né? Vamos falar de 200 anos para cá, de Allan Kardec. Há 200 anos, quase 200 anos, que nós estamos ouvindo isso de espiritismo, e hoje, uma boa parte do planeta já sabe o que é o espiritismo, já sabe o que é a vida após a morte, já sabe e aceita, sabe ouvir e concorda com o que está sendo dito sobre a doutrina espírita. Então, nós estamos sendo preparados para ouvir coisas muito mais, vamos dizer assim, inteligentes, coisas muito mais importantes para o que? Nosso crescimento. Porque, como nós dissemos, o nosso mundo está em transição. Estamos mudando e é preciso que nós nos preparemos. E eu coloquei rapidamente aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, que eu ia falar um pouquinho sobre a obsessão. Esse é um tema difícil, mas que muitas pessoas, né, eu estou aqui com encosto, costuma dizer algumas palavras absurdas, e eu gostaria, acho que na próxima oportunidade eu vou falar sobre obsessão. Eu assumo aqui um compromisso com vocês, depois daqui 15 dias, na próxima eu vou falar das questões de obsessão de uma forma, não assim bruta, mas uma forma que nós possamos entender melhor essas questões do que está do meu lado, que tem ali tô com como é que fala? Um encosto, ou tem que ir no centro para tirar essa macumba, enfim, todas essas questões que devem ser, né, a gente precisa entender, compreender isso, a doutrina espírita kardecista, que ela está aí, né? Ela já faz tempo, e ela, logo, gente, para aqueles que estão no mesmo ritmo, ela vai ser superada. No mundo, as coisas não param. Eu não acabei de dizer que nós estamos, o mundo espiritual, os espíritos já estão tratando do nosso corpo físico mais na parte da carne, né? Que já estão ali começando a mexer, nos ajudando nessa parte. Por quê? Eles estão, né, aprendendo, estão conseguindo ultrapassar com a ajuda, gente. Eu vou falar uma coisa, muitas coisas estão acontecendo com a ajuda de outros seres que vêm de outros escalões espirituais nos ajudar. Vem aqui para progredir, para alavancar este bendito planeta que está duro de alavancar. Cada hora é uma coisa que estão colocando sobre nós. Mas nós vamos ver tudo isso, gente. Toda esta coisa que nós estamos aqui, né? Aquele momento difícil. Nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá na frente vitoriosos. Basta apenas um detalhe. E o mais importante,
nós nos prepararmos, nós nos fortalecermos e nós entendermos que tudo isso que está acontecendo é para o nosso próprio bem. Então, o meu entender nisso me deixa mais fortalecido para eu enfrentar qualquer situação difícil que se coloque à minha frente. Viva o Espiritismo, salve doutrina kardeciana, salve, né? Eu agradeço imensamente porque eles nos trouxeram o quê? A forma de nós nos prepararmos, de nós entendermos o que acontece com a vida após a morte, por que eu tenho, né? Qual o sentido da nossa vida, o porquê que eu tenho que... o que é um perispírito, o que é o espírito, o que é um passo, o que é um tratamento, o que é um médico, uma palestra, por que eu tenho que ficar ouvindo lá? Então tudo isso, gente, olha, está nos modificando através do quê? Do nosso aceite, do nosso enriquecimento espiritual, do nosso fortalecimento espiritual. Eu tenho certeza absoluta que quando nós nos posicionamos né, eu gostaria que aqui, diante, né, do que foi dito, tivesse muito mais pessoas, para nós alcançarmos mais pessoas e aliviar a dor que muitos ainda hoje sentem e não sabem nem por quê, estão ali deprimidos e quanto mais ficam mais ainda com suicídios e tudo mais que está acontecendo, o aumento do consumo de drogas. Então, nós estamos nos suicidando, né? E a gente precisa estender, nós precisamos expandir os ensinamentos que foram nos passados para aqueles que ainda estão né, endurecidos. Não é fácil, mas que a gente consiga aos poucos, né, eu entender, compreender, estudar e transmitir. Espero, dentro desse 1 hora que eu aqui fiquei falando com todos, espero ter passado um pouquinho desse ensinamento. Espero que vocês consigam, né, lembrar, quando se falar do perispírito, da laranja ali, que vai ser um negócio, né, vai ser até legal, né? Como é que eu identifico? O passe, onde que é feito o passe? Onde que é o passe? Né, no corpo, é no perispírito, é nos chakras, né? O tratamento, como a gente trata a parte espiritual, né? E tem ainda, no tratamento espiritual, tem a desobsessão, que eu vou falar sobre isso, tá? Que não deu tempo para falar. E falar um pouco também do tratamento médico com um pouquinho mais de propriedade com vocês, tá bom? Então eu me despeço mais esta noite, eu agradecido por ter vocês aqui, né, por esta 1 hora me ouvindo, isso é muito, muito gostoso da minha parte, de ter a gente falar, a gente se expõe, lógico, não sou aqui também, mas é gostoso a gente ter pessoas do outro lado nos ouvindo, com críticas, autocríticas e tudo, mas espero de uma certa forma que eu tenha conseguido alcançar os objetivos. Um excelente final de semana para todos vocês. Espero, né, na próxima segunda-feira, aqueles que estarão lá conectados conosco, lá da Casa Recomeço, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, estaremos lá com mais uma palestra, com mais um palestrante, levando, né, para todos o Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz e muita saúde para todos e fortalecimento. Fortalecemos, né, que a gente possa se fortalecer nesses ensinamentos que nos estão sendo chegados. Um beijão para todos.